Boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 75ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Chiquinho da Capoeira fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Solicito ao vereador Gediel fazer uma leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Solicito ao vereador Adilson fazer uma leitura do artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 18b. O país, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescentes, tratá-los, educá-los e protegê-los, que utilizam castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina e educação, ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, as seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Andelite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Didez Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Coloco em discussão a ata da 74ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 28 de novembro de 2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 74ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura recebida do expediente do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 338, 339, 340, 341, 342 de 2022, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 379, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito, senhores vereadores. Essa vereadora foi procurada devido a alguns problemas que vêm ocorrendo no Centro de Saúde da Vila Paulo Dias, mais especificamente em razão das fortes chuvas que ocasionaram inundação no local, conforme consta nas fotos anexas. O ocorrido nos causou grande surpresa devido à licitação que foi realizada para a reforma do prédio do Centro de Saúde há pouco tempo. Exercendo o mandato de vereador, é meu dever questionar e acompanhar sobre o ocorrido no prédio público, sendo que o local passou por uma reforma e os problemas com infiltração de água continuam. Daí surge uma dúvida sobre os serviços que foram licitados e realizados nessa reforma, mais especificamente sobre se houve reforma ou reparo no telhado. Apesar do volume das chuvas recentes, um telhado em bom estado suportaria muito mais essa ocorrência e certamente não permitiria que os estragos que vimos ocorressem. Assim, se a reforma ou reparos no telhado estavam contemplados na licitação realizada, é essencial que a empresa responsável pela obra seja chamada pela garantia do serviço e faça os reparos necessários. Por outro lado, caso a reforma ou reparos no telhado não estavam contemplados na licitação, é essencial que a Prefeitura Municipal tome todas as medidas legais e administrativas que sejam necessárias para que isso ocorra o mais breve possível.
Se evitará, assim, que cenas lamentáveis que ocorreram ontem se repitam. Importante lembrar nesse passo que a Prefeitura Municipal está com superávit de 28 milhões de reais em caixa, suficiente para que essas providências sejam tomadas com urgência. Diante do exposto, é que requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. A licitação que foi realizada e os serviços contratados através dela previa a reforma ou reparos no telhado do Centro de Saúde? 2. Se positivo, a empresa responsável pelo serviço será acionada pelo ocorrido com as chuvas de ontem, dia 28 de novembro? 3. Caso não tenha sido contemplada na licitação, a reforma ou reparos no telhado do Centro de Saúde pretende Vossa Excelência contratar esses serviços? 4. Caso positivo, quando? 5. Caso negativo, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 29 de novembro de 2022, professora Meire Barbosa, vereadora, Adilson Balduino, vereador, Gendelite, vereador. Requerimento número 380, 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, a situação dos bueiros e boca de lobo na região onde fica o supermercado Taraborelli é muito preocupante, principalmente pelo período das chuvas, como a que ocorreu ontem. Há bueiros nessa região que foram concretados, provavelmente para não sair cheiro, e que acabam não permitindo o normal escoamento da água da chuva. Foto anexa. Essa vereadora esteve visitando o local, junto com o prefeito municipal, no início do ano passado. Gravamos um vídeo onde ele se comprometeu a realizar os reparos necessários, mas até agora nada foi feito. Existe um risco muito sério e iminente dos comerciantes daquela região sofrerem graves prejuízos com a perda de mercadoria, e isso implicaria em responsabilidade objetiva da Prefeitura Municipal. Além dos transtornos que seriam evidentes, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, coloca esse dano como de responsabilidade objetiva do poder público, determinando que se indenizem os prejuízos sofridos, assegurando a ação regressiva posteriormente aos agentes públicos que deram causa a isso, por ação ou omissão. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O senhor prefeito municipal pretende realizar a obra que se comprometeu a fazer em vídeo gravado no início do ano passado? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 29 de novembro de 2022. Professora Meire Barbosa, vereadora. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos, vereadora, com a parte. Bom, só para reafirmar, né, o requerimento, um pedido que já foi feito, né, na sessão passada. Eu usei a tribuna para falar desse vídeo que eu gravei com o prefeito. Falei com o prefeito por telefone, né, na semana passada que eu estava em isolamento. Falei com ele sobre a necessidade dessa obra ser realizada e de outras também, mas resolvi registrar aqui porque é o que a gente pode fazer, continuar cobrando, pedindo para que se faça e principalmente para que se cumpra o que prometeu. As fotos aqui dá para ver que essa água está cada vez subindo mais, daqui a pouco ela vai entrar no estabelecimento das pessoas e para que evite todo esse transtorno de ter que processar a prefeitura para poder cobrir despesas, né? Eu acho que o ideal é fazer uma obra que acaba beneficiando a todo mundo, né? Tem gente aí com papelaria nessa região, tem né, estabelecimentos que trabalham com alimentação, a gente sabe que não pode ter contato com nada que comprometa esses alimentos, e fatalmente, se encher de água, eles serão jogados fora, e também maquinários, enfim. Precisa apenas, prefeito, que foi o que eu disse na sessão passada, que é muito legal ter dinheiro em cofre, mas o dinheiro ele tem que ser gasto com a população. E essa região aqui do centro entra ano, sai ano, e é a mesma coisa. Desde que eu assumi mandato aqui, a gente vê as pessoas, né, passando por isso, e cada ano vem agravando mais. Então, é só para reiterar um pedido que eu já vim fazendo, que eu já tinha feito em outros, né, no mandato passado, no início do ano passado, e estou fazendo novamente. Tá? É isso que eu gostaria de colocar, presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 380. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo.
Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Pode ficar aqui, Anastasia? Eu tenho aqui, ó. Requerimento 380, aprovado por 8 votos. Solicito que a secretária continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 381, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Paulo Dias, no número 185, mora um cadeirante e um idoso, considerando que essa rua tem um trânsito intenso e esses munícipes precisam que sejam feitas na frente de sua casa, uma pintura sinalizando cadeirante e uma para idoso, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo pode solicitar um estudo para viabilizar uma pintura para cadeirante e uma para idoso na rua Paulo Dias, número 185? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 29 de novembro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 382, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando reivindicações de moradores referente à obstrução em Bocas de Lobo, na rua Antônio Sereta e Rua Ilhéus, Vila Paraíso, considerando que tal situação prejudica a captação de águas pluviais e nos dias chuvosos, os moradores das residências localizadas nessas ruas são demasiadamente prejudicados com alagamentos, considerando a necessidade de desobstrução das tubulações e limpeza da Boca de Lobo existente nas referidas ruas, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado a excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. A possibilidade do Executivo Municipal executar em caráter de urgência os serviços para desobstruir as tubulações e realizar a limpeza das bocas de lobo nas ruas supracitadas? 1.1. Em caso positivo, quando poderá ser realizada a execução do serviço? 1.2. Em caso negativo, por quais motivos não serão realizados os serviços? 2. A possibilidade do Executivo Municipal executar a troca das tubulações para melhor escoamento das águas pluviais? 2.1. Se positivo, quando? 2.2. Se negativo, justificar. 3. Há possibilidade do Executivo Municipal construir mais bocas de lobo na rua Antônio Sereta para aumentar a capacidade de drenagem das águas pluviais em dias de grande volume de chuvas? 3.1, se positivo, quando? 3.2, se negativo, justificar. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 30 de novembro de 2022, Adilson Balduino, vereador, Jean Delite, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 383, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua José Paulino de Souza, na Vila Paulo Dias, os moradores reclamam que há infiltração de águas pluviais no pavimento asfáltico, considerando que, em decorrência de tal infiltração, o risco de comprometimento da estrutura das casas localizadas nas adjacências da rua é iminente, o que acarretaria transtornos tanto aos moradores quanto à administração pública, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há possibilidade de realizar em caráter de urgência os devidos reparos no local a fim de conter a infiltração? 2. Qual o prazo para que o problema seja sanado? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 30 de novembro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 384, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, fui procurado por moradores do bairro Colibri, especialmente da rua Joana Mota Ferreira, solicitando a tua atenção nessa rua, pois recentemente foi contemplada com asfalto. Considerando que em alguns pontos da rua foram feitos reparos recentes no asfalto devido a algumas rachaduras, considerando que com a chegada das chuvas essa situação poderá se agravar, ocasionando mais danificações no asfalto, considerando que é prudente o reparo e a manutenção dessas ruas por parte da Prefeitura Municipal, para que não haja maior transtorno aos moradores da localidade, diante do exposto é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, para que preste as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode, através de estudo por parte do setor competente, promover reparos e, se necessário, fazer manutenção prévia na rua citada? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 1 de dezembro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Queria reforçar o requerimento, solicitando ao senhor prefeito, Departamento de Obras, a cobrança, se possível, se for necessária, a aplicação de multas à empresa que realizou os trabalhos nessa localidade, porque é recente
a entrega das obras e já demonstra vários problemas com asfalto, trinca, uma série de problemas no local. Então, a gente aproveitar que existe uma garantia de trabalhos e que o Departamento de Obras e o Corpo Jurídico da Prefeitura faça valer aí os reparos no local e entregue essa obra como a comunidade merece, de fato. Requerimento 384 continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jandelite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Requerimento 384, aprovado por 8 votos. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 385/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que fomos procurados por moradores do bairro Irema com reclamações graves sobre a falta de infraestrutura adequada para captação e drenagem de água de chuva, o que está causando alagamentos em algumas casas, considerando que a falta de viela sanitária, que é a área reservada no fundo dos imóveis, destinada para a rede de esgoto e escoamento de águas pluviais, está fazendo com que o esgoto de algumas residências seja jogado nas galerias de água pluvial, causando entupimento e transbordamento através do encanamento de outras casas. Sabendo que existe a necessidade com urgência de obras de melhorias de rede pluvial nesse local para a segurança dos moradores, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Seria possível realizar projeto de obra de ampliação da rede de captação e drenagem pluvial, além de implantação de viela sanitária na rua Manuel José Reis e rua Antônia Felisbina da Silva, no bairro Irema? Quando esse projeto seria iniciado? Caso não seja possível, qual o motivo? 2. Enquanto a obra não é iniciada, o que o Departamento de Obras fará para ajudar as famílias que estão sofrendo com alagamentos e com esgoto que está transbordando em suas residências? Sala Sessões, vereador Lando Silva, 1 de dezembro de 2022, Jandelite, vereador. Requerimento número 386/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos munícipes residentes nos bairros de expansão urbana em relação à falta de manutenção na estrada, considerando que as estradas se encontram em estado degradante, prejudicando o trânsito de veículos, pedestres e transportes passageiros, considerando que as chuvas constantes danificam mais ainda a locomoção por toda a área rural do município, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe por parte do Poder Executivo uma programação para a manutenção das estradas? 2. Se positivo, quando terá início? 3. Se negativo, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Lando Silva, 1 de dezembro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 387/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, conforme ofício número 310/2022 do Executivo, em resposta ao requerimento 316/2022, não é possível termos um serviço de atendimento móvel de urgência SAMU 192 em nossa cidade, por não possuirmos a quantidade mínima de 50.000 habitantes exigida pelo Ministério da Saúde. Entretanto, existem algumas alternativas, como o serviço de resgate municipal, por exemplo, e dessa forma não deixaríamos de atender com qualidade e eficiência as demandas de emergência e urgência da nossa população. Diante disso, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o executivo a fim que nos seja informado. 1. Seria possível realizar um projeto e implantar o serviço de resgate municipal, tendo em vista que já funciona em cidades vizinhas? 2. Se sim, seria possível já para o ano de 2023? 3. Se não, qual seria o motivo? Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 1 de dezembro de 2022, Jandelite, vereador. Requerimento número 388/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a lei número 2182 de 2021 estimou a receita do município em 91.122.900, considerando que foram abertos créditos suplementares, decreto número 2.252/2022, 2.260/2022, 2.268/2022, 2.271/2022, que totalizaram R$ 35.485.761,92, o que extrapolou o limite de 10% das dotações que o Executivo foi autorizado a abrir.
Requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Qual o motivo do executivo ter aberto créditos suplementares acima do limite de 10%? 2. Qual o artigo da lei orçamentária que autorizou abrir créditos suplementares no caso de excesso de arrecadação? 3. Com o excesso de arrecadação, qual foi o valor total arrecadado no exercício de 2022? Qual foi o valor total arrecadado somente em excesso de arrecadação? 4. Favor informar os valores de excesso de arrecadação de cada mês. 5. Nos decretos 2.252, 2022, 2.260, 2.268, 2.271 de 2022, houve abertura de créditos suplementares utilizando recursos de excesso de arrecadação. Diante disso, pergunta-se: A. Excesso de arrecadação configura receita? B. Caso sim, a resposta da pergunta anterior: não ocorreu violação do disposto no artigo 4º, anexo 1 da Lei 2.182/2021, que autoriza a abertura de créditos até o limite da despesa, ou seja, R$ 91.122.900. Salas de sessões, vereador Orlando Silva, 2 de dezembro de 2022. Jandelite, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 389/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 9 de novembro de 2022, o município foi intimado novamente pelo juiz titular do trabalho, Marcos Menezes Barberino Mendes, a apresentar as fichas financeiras a fim de proporcionar os cálculos para a liquidação do pagamento de diferenças salariais dos servidores referentes ao processo número 001-75193-2013-515-0108. Considerando que a primeira intimação expedida pelo excelentíssimo juiz, datada de 14 de março de 2022, não foi cumprida. Considerando que o excelentíssimo juiz fixa a multa diária de R$ 100 caso tal intimação não se cumpra, considerando que o não cumprimento dessa intimação gera ônus ao erário municipal, fazendo-se necessária celeridade e seriedade, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal nos termos da ata da presidência 1 de 2019, seguintes informações. 1. Qual o motivo não possibilitou o cumprimento da primeira intimação? 2. A municipalidade adotou medidas que possibilitem o cumprimento da intimação, que data de 9 de dezembro, no prazo determinado de 30 dias? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 5 de dezembro de 2022. Professora Meire Barbosa, vereadora. Lido. Solicito a secretária que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação 141/2022. Indicamos ao senhor prefeito municipal que execute com urgência, por meio do departamento responsável, construção de calçadas de passeio público na Vila Fepasa. Professor Gediel, vereador. Não tendo ninguém inscrito. Pela ordem, presidente. Pois não, vereadora. Não tendo ninguém inscrito no tema livre, eu gostaria de pedir a supressão do intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido da vereadora Meire de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. O que for favorável permaneça como então, ou o contrário, queira se levantar. A pedido da vereadora Meire, está suprimido o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto Lei 15 de 2020, que dispõe sobre recriação do Fundo Social de Solidariedade e de outras providências. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Alumínio, 10 de novembro de 2022. Mensagem 15 de 2022. Senhor presidente, via do presente, encaminhamos a elevada deliberação dessa edilidade, incluso o projeto de lei número 15 de 2022, que trata da recriação do Fundo Social de Solidariedade e de outras providências. Esse projeto trata-se de adequação e atualização da lei que dispunha sobre o Fundo Social de Solidariedade, a Lei Municipal número 23 de 1993, uma vez que houve alterações ao longo dos anos. Nesse texto foram atualizadas alterações em uma só lei e estipulado o índice para correção da renda per capita. Esclarecemos ainda que a presidência do Conselho será presidida por pessoa de livre nomeação do chefe do Poder Executivo, uma vez que neste mandato encontramos dificuldade para a nomeação do presidente, visto que na lei somente o cônjuge do prefeito ou a cônjuge do vice poderiam ser presidente do Conselho Social de Solidariedade, o que muitas vezes a atuação do Conselho fica prejudicada. Certos de que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão o pedido, subscrevemos-nos com os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 15, de 10 de novembro de 2022. Dispõe sobre a recriação do Fundo Social de Solidariedade e da outras providências. Antônio Piacentini, prefeito do município de Alumínio, usando suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica recriado junto ao gabinete do prefeito o Fundo Social de Solidariedade do município de Alumínio, com o objetivo de mobilização da comunidade para atender as necessidades e problemas sociais locais. Artigo 2º. O fundo de que trata esta lei será dirigido por um Conselho Deliberativo. Artigo 3º. São atribuições do Conselho Deliberativo. 1. Fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade. 2. Levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade. 3. Definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas levantados. 4. Valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais. 5. Promover articulações e atuar integradamente com unidades administrativas da Prefeitura Municipal e das outras entidades públicas. Artigo 4º. O Conselho Deliberativo será composto de 11 membros e presidido por pessoa de livre nomeação do chefe do Poder Executivo. Artigo 5º. A nomeação dos membros do Conselho será feita por decreto e sua composição obedecerá à seguinte formação. 1. 2 representantes do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. 2 representantes do Conselho Municipal de Assistência Social. 3. 2 representantes do Departamento Municipal de Saúde. 4. 2 representantes do Departamento Municipal de Educação. 5. 2 representantes da comunidade. Artigo 6º. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 2 anos, renovável a convite, cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação de seus substitutos. Parágrafo único. O prefeito poderá substituir temporariamente ou definitivamente os membros impedidos do exercício de suas funções. Artigo 7º. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será exercido gratuitamente e suas funções serão consideradas como prestação de serviços relevantes ao município. Artigo 8º. Compete ao presidente do Conselho Deliberativo determinar as despesas e prestar contas ao Departamento Municipal de Finanças, bem como tomar as medidas administrativas, financeiras e orçamentárias na gestão do fundo. Parágrafo único. A conta bancária do fundo será movimentada conjuntamente pela presidência e por um membro do Conselho Deliberativo, por esse designado para as funções de tesoureiro. Artigo 9º. Constituirão receitas do Fundo Social de Solidariedade do município: 1. Contribuições, donativos e legados de pessoas fiscais ou jurídicas de direito público ou privado. 2. Auxílios, subvenções ou contribuições. 3. Outras vinculações de receitas municipais cabíveis. 4. Receitas auferidas pela aplicação no mercado de capitais. 5. Quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas. Parágrafo único. Todos os recursos destinados deverão ser contabilizados como receita orçamentária municipal e a eles alocados através de dotação consignada na lei orçamentária ou de créditos adicionais, obedecendo sua aplicação às normas gerais de direito financeiro. Artigo 10. Das despesas do Fundo Social de Solidariedade. 1. O fundo poderá arcar com as despesas referentes às necessidades básicas de saúde, moradia, educação, transporte, alimentação, bem como todas aquelas que o Conselho Deliberativo determinar de pessoas carentes residentes no município há mais de um ano. 2. O fundo poderá ajudar as pessoas carentes que se encontram provisoriamente e ou de passagem no município com o custeio de medicamento, alimentação e transporte. 3. A definição de pessoas carentes a qual se refere o inciso anterior dependerá de avaliação socioeconômica realizada por assistente social do município e terá como parâmetro renda per capita familiar máxima de R$ 300. Parágrafo único. A renda per capita estipulada no caput desse inciso será corrigida anualmente pelo índice oficial IGPM. Artigo 11. O Conselho Deliberativo emitirá mensalmente um balancete demonstrativo da receita e da despesa do mês anterior. Artigo 12. O Fundo Social de Solidariedade poderá, a critério do Poder Executivo, organizar e promover festas e eventos municipais, angariando fundos para atender suas finalidades. Artigo 13. As despesas decorrentes da presente lei serão oneradas por dotações do orçamento vigente. Artigo 14. Fica recriado com a presente lei o Fundo para Manutenção das Despesas do Fundo Social de Solidariedade, criado pela Lei Municipal número 23 de 1993. Artigo 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 23 de 1993. Prefeitura Municipal de Alumínio, 10 de novembro de 2022. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Lido. Coloco em discussão o projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal.
Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 15 de 2022, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de Decreto Legislativo número 3, de 2022, dispõe sobre concessão de título de cidadão aluminense ao senhor Marcos Leandro do Nascimento. A Câmara Municipal de Alumínio decreta, artigo 1º, fica concedido ao senhor Marcos Leandro do Nascimento o título de cidadão aluminense. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de dotações do orçamento vigente. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 25 de novembro de 2022, professor Gediel, vereador. Justificativa. Brasileiro, natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, nascido em 26 de agosto de 1971, casado, especialista em pedagogia vocal, pós-graduado pela Faculdade de Santa Marcelina, educador musical graduado pela Universidade Federal de São Carlos, formado em canto lírico com aperfeiçoamento em canção brasileira e regência pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí. Produziu em 2022 o artigo acadêmico Passagens de Registro, História e Contribuições de Pedagogia Vocal Acústica, com a intenção de contribuir para o entendimento de aspectos fundamentais da acústica na voz cantada. É maestro do Coral Municipal de Alumínio, Conversa Afinada, fundado em 23 de julho de 1999. O Coral Municipal de Alumínio Conversa Afinada surgiu com a proposta de musicalização e socialização por meio do ensino do canto coletivo, onde é exigido aos participantes que cantem ao menos uma nota afinada, sendo esse o princípio de uma boa prosa musical. O Coral Municipal de Alumínio Conversa Afinada é um equipamento cultural ligado ao Departamento de Cultura do município da cidade de Alumínio, São Paulo, em parceria com a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. No Conservatório de Tatuí, atua como professor de canto lírico e matérias teóricas. Foi integrante do Coro Sinfônico do Conservatório de Tatuí por 13 anos, atuando profissionalmente como coralista e solista. Destaca-se ainda atuações camerísticas, como a de 2013, ano da Alemanha no Brasil, onde apresentou o recital para piano e voz. Vou ficar devendo essa leitura, vereador Gediel, porque o meu alemão não é dos melhores, tá? Desculpa ao regente, mas eu não consigo pronunciar isso. Na programação do 5º Prêmio Incentivo à Música de Câmara do Conservatório de Tatuí. Esteve à frente de vários grupos musicais, como regente e preparador musical, tais como o Coral Municipal Professor José dos Santos e o Coral de Educadores Professora Ruth Luz, ambos na cidade de Tatuí. Devido à grande relevância desses movimentos musicais na época, onde foram resgatadas as memórias desses importantes professores de música do Brasil, recebeu em 2010 o título de cidadão tatuiano, concedido pelo Poder Legislativo da cidade de Tatuí. Coloca em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Rivera. Aprovo. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Discussão única do projeto decreto legislativo 3 de 2022, aprovado por 9 votos. Discussão única da moção 23 de 2022. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Moção número 25, 2022. Aplauso ao senhor Augusto Canto de Campos pela aprovação no concurso da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que Augusto de Canto de Campos, nascido em São Paulo, capital, mudou-se ainda pequeno para a cidade de Alumínio, com a jornalista sua mãe, senhora Célia Canto, considerando os anos estudados aqui nessa cidade, nas instituições públicas, Escola Municipal Comendador Rodovalho, Escola Estadual Honorina Rios de Carvalho Melo, bem como uma passagem pela instituição particular Liceu Roberto Simons, considerando a conclusão do curso de Administração em Empresas na cidade de São Roque, pós-graduação em Gestão Pública na Federal de São Carlos, considerando sua grande admiração
no serviço público, onde conquistou a vereança por 8 anos, porém ainda muito jovem, compreendeu que deveria haver uma continuidade no trabalho técnico na administração, sem a preocupação com partes políticas, com recursos, grupo, etc. Considerando essa reflexão, partiu para os estudos para concursos públicos, com uma rotina diária pesada, mas sem contratar nenhum curso específico, onde, aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Após 2 anos, vieram as primeiras aprovações, algumas entre as vagas e outras em cadastro reserva. Considerando que, em decorrência disso, precisou mudar da cidade de Alumínio no ano de 2019, onde permanece em outro município até os dias de hoje. Em sua vida profissional, pôde trabalhar nos 3 poderes, principalmente no Legislativo, depois no Executivo e agora finalizando o processo com a aprovação tão esperada no concurso dentro do Poder Judiciário. Por todo o exposto, tal homenagem é um reconhecimento do Poder Legislativo aluminense para esse jovem ex-vereador que muito alegrou nessa Casa de Leis, muito agregou nesta Casa de Leis, na realização de projetos de grande importância em nome da nossa cidade. Como forma de gratidão, é justo que esse vereador, através desta egrégia Casa de Leis, preste tal homenagem para que fique gravado nos anais dessa Casa de Leis, perpetuando-se para sempre. Isto posto, proponho hoje a comemoração e convido a todos a aplaudir o ex-vereador aluminense Augusto Cantos de Campo pela aprovação no concurso da Justiça Federal. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 25 de novembro de 2022. Professor Gediel, vereador. Chico Capoeira, vereador. Paulinho Bola, vereador. Coloca em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jandelite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprova. Professor Gediel de Carvalho. Aprova. Discussão única da moção 20... Ah, estava fora já? Aqui embaixo, então. Discussão única da moção 25 de 2022, aprovado por 8 votos. Discussão única da moção 23 de 2022. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Moção número 23, 2022. Moção de aplauso ao jovem atleta Pedro Henrique Machado de Oliveira pelo título Sub-16 do 42º Torneio Aberto de Futsal Cruzeirinho 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, no município que ainda engatinha no tocante à preparação de base de seus jovens atletas, Pedro Henrique, 16 anos de idade, filho de José Eduardo de Oliveira e Lúcia Fernanda Machado, irmão da Maria Eduarda e Amanda Machado, vem conseguindo se destacar com seu talento de goleiro. Sua carreira teve início aos 6 anos de idade no futsal na Associação Atlética Alumínio com os técnicos Rubem Luiz de Almeida, o Rubão e Luiz Fábio Conde, onde ensinaram os primeiros passos do futsal e com 11 anos começou a atuar como goleiro na escolinha de futsal da Prefeitura Municipal de Alumínio, com incentivo do técnico Igor de Souza Martins. No ano de 2019, ele começou a treinar na equipe ASF Magnus Sub-14, tendo nesta equipe participado dos principais campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol, onde disputou em 2021 o Campeonato Paulista Sub-16, Campeonato Metropolitano Sub-16 e, neste ano de 2022, disputou o Campeonato Estadual Sub-16. No ano de 2021, representando a cidade de Sorocaba com a equipe da ADES Sorocaba, participou da 9ª Copa de Futsal do Estado de São Paulo, Sub-16, onde sagraram os campeões. No dia 20 de novembro de 2022, Pedro Henrique foi grande destaque da equipe ADES, Prefeitura Municipal de Sorocaba, na final do 42º Torneio Aberto de Futsal Cruzeirinho 2022, após a equipe vencer o forte time do Desportivo Sorocaba, defendendo 3 pênaltis, ajudando a equipe a conquistar o título. Considerando que o torneio aberto Cruzeirinho, graças à organização realizada pela Secretaria Municipal de Esportes Sorocaba, SEMES, e com o importantíssimo apoio dado pela Fundação Ubaldino do Amaral, FUA, se estabelece hoje como
maiores e mais disputados campeonatos de futsal do estado de São Paulo. O feito alcançado pelo jovem atleta encheu de alegria os amigos, familiares do atleta e também os munícipes aluminenses, sentimento de orgulho, motivo pelo qual apresento moção de aplauso. Solicito ainda que, após a aprovação, seja encaminhada a cópia dessa moção ao homenageado jovem Pedro Henrique Machado de Oliveira. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 22 de novembro de 2022, Paulinho Bola, vereador, Chico Capoeira, vereador, professor Gedial, vereador, Rivera, vereador. Lido. Coloca em discussão a moção. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gedial de Carvalho. Aprovo. Discussão única da moção 23 de 2022, aprovado por 8 votos. Discussão única da moção 24 de 2022. Solicita a secretária fazer a leitura do projeto de lei. Moção número 24 de 2022. Aplausos às atletas aluminenses, categoria sub-16, do Grêmio Esportivo Julique e à equipe técnica pela segunda colocação no 42º Torneio Aberto de Futsal Cruzeirinho 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o time de futsal sub-16 do Grêmio Esporte Julique disputou a final no dia 20 de novembro de 2022, da 42ª edição do Torneio Aberto de Futsal Cruzeirinho 2022, onde a equipe foi derrotada pela forte equipe do Desportivo Sorocaba pelo placar de 1-0 no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Gualberto Moreira, na cidade de Sorocaba. Considerando que no comando do técnico Ricardo Alexandre de Oliveira Camargo e da assistente técnica Délia de Arruda Pinto, as garotas aluminenses Ana Laura Ferreira, Agatha Leal da Silva, Amanda Graziela Ferreira de Araújo, Maria Eduarda Diniz dos Santos, Jennifer Catrine de Oliveira Silva e Vitória Campos Romão Silva, jogaram com o coração e grande vontade de vencer diante de um jogo difícil, numa final muito almejada por dezenas de equipes da região. Considerando que é sabido o esforço e dedicação e principalmente a responsabilidade de cada jogadora e de seu orientador perante o Grêmio Esportivo Julique Aluminense, considerando que é esse o real valor que admiramos e torcemos, mesmo longe das arquibancadas, mas sabendo da vontade, da perseverança e da garra de cada jogadora, amadoras que jogam como profissionais, comprometidas com seu clube que provou ser um clube de qualidade. Considerando o notável resultado obtido pela equipe sub-16 do Grêmio Esporte Julique na 42ª edição do Torneio Aberto de Futsal Cruzeirinho 2022, sagrando-se vice-campeãs, é que manifestamos com orgulho o aplauso às atletas aluminenses, categoria sub-16, Ana Laura Ferreira, Agatha Leal da Silva, Amanda Graziela Ferreira de Araújo, Maria Eduarda Diniz dos Santos, Jennifer Catrine de Oliveira Silva e Vitória Campos Romão Silva, do Grêmio Esportivo Julique, e a equipe técnica representada pelo orientador Ricardo Alexandre e Délia de Arruda Pinto, pela segunda colocação no 42º Torneio Aberto de Futsal Cruzeirinho 2022 em Sorocaba. Fica a moção à disposição dos senhores vereadores que acharem por bem coassinar o documento, no intuito de enobrecer essa singela homenagem prestada aos homenageados. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 23 de novembro de 2022, Paulinho Bola, vereador, Chico Capoeira, vereador, professor Gedial, vereador, Rivera, vereador, Dr. Prete, vereador. Lido. Coloco em discussão a moção. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gedial de Carvalho. Aprovo. Discussão única da moção 24 de 2022, aprovado por 8 votos. Passamos agora à eleição da mesa diretora para o exercício de 2023. A primeira eleição é para presidente. Solicito à secretária que faça a votação nominal.
Rivera, Chiquinho da Capoeira. Chico Capoeira, Chico Capoeira. professora Meire Barbosa, professora Meire Barbosa, Jandelite, Professora Meire Barbosa. Adilson Balduino, Professora Meire Barbosa. Paulinho Bola, Chico Capoeira. Dr. Prete, Chico. DJ Delcinho, Professora Meire Barbosa. professor Gediel de Carvalho. Chico Capoeira. Desculpa. Então temos eleito para o exercício de 2023 Chico Capoeira como presidente, por 5 votos. Professora Meire, 4 votos. Passamos agora à eleição do vice. Rivera, Paulinho Bola. Chico Capoeira, Paulinho Bola. tá. Professora Meire, DJ Delcinho, Janda Elite, DJ Delcinho. Adilson Balduino, DJ Delcinho. Paulinho Bola, Paulinho Bola. Dr. Prete, Delcinho. DJ Delcinho, Delcinho. professor Gediel de Carvalho, Paulinho Bola. Eleito a vice-presidente o vereador DJ Delcinho com 5 votos. 4 votos, o vereador Paulinho Bola. Passamos à votação do primeiro secretário. Rivera, Delcinho. Chico Capoeira, Bola. professora Meire Barbosa, professora Meire Barbosa, Janda Elite, Professora Meire Barbosa. Adilson Balduino, Professora Meire Barbosa. Paulinho Bola, Adilson Balduino. Dr. Prete, Professora Meire Barbosa. DJ Delcinho, Professora Meire Barbosa. professor Gediel de Carvalho, Adilson. Eleita por primeira secretária, professora Meire, com 5 votos. 2 votos para Adilson Balduino, 1 voto Paulinho Bola e 1 voto de DJ Delcinho. Passamos à votação do segundo secretário. Rivera, Adilson. Chico Capoeira, Adilson. professora Meire Barbosa, Janda Elite, Janda Elite, Janda Elite. Adilson Balduino, Jean da Elite. Paulinho Bola, Adilson. Dr. Prete, Jean Derlite. DJ Delcinho, Jean da Elite. professor Gediel de Carvalho, Adilson Balduino. Solicito refazer a votação para o segundo secretário. Vera, Adilson. Chico, Adilson. professora Meire Barbosa, Adilson, Janda Elite, Adilson Balduino. Adilson Balduino, Adilson Balduino. Paulinho Bola, Adilson. Dr. Prete, Adilson. DJ Delcinho, Adilson Balduino. professor Gediel de Carvalho. Adilson. Eleito segundo secretário, o vereador Adilson, 9 votos. Passamos à eleição do terceiro secretário. Rivera, Bola. Chico Capoeira, Paulinho Bola. professora Meire Barbosa, Janda Elite, Adilson Balduino, Jean da Elite. Paulinho Bola, Paulinho Bola. Dr. Prete, Paulinho Bola. DJ Delcinho, Jean da Elite. professor Gediel de Carvalho. Paulinho Bola. Eu não chamei o Jean, né? Janda Elite, Janda Elite.
Terceiro secretário, Paulinho Bola, 5 votos. Jandelito, 4 votos. A mesa diretora de 2023 será Chico Capoeira, presidente, vice-presidente DJ Delcinho, primeira secretária Meire Barbosa, segundo secretário Adilson, terceiro secretário Paulinho Bola. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Não há projeto inscrito em razão do recesso parlamentar. Nada mais a ver a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos.